Você sabia que para a medicina tradicional, tanto a doença quanto a cura vêm de causas exteriores? Isto é, que o ser humano é constantemente bombardeado pelo meio em que ele se situa. Coisas visíveis ou invisíveis a olho nu que vão e causar os males físicos. Da mesma forma, a cura só pode vir de causas externas, como chás, remédios, amputações, radiações, sangrias e outras tantas estratégias. E essa história não está tão distante assim. Ali, no século XIX, se acreditava que a cura é expulsar o mal do corpo. E somente por tratamentos médicos é que esse mal seria expulso do organismo. Veja você que se trata da mesma lógica de certas religiões que acreditavam haver certos males causados por demônios e que eles também deveriam ser expulsos do corpo. No entanto, somente religiosos habilitados é que poderiam exorcizar o indivíduo. É assim que nós vamos conhecer o cenário do século XIX, quando o Espiritismo chegou à Terra. Eu sou o Beto Ramos e aqui é a TV Revelar, um espaço onde nós falamos tudo de Espiritismo. O nosso tema de hoje é a cura pelo passe magnético. Mas antes de seguirmos em frente, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Caso já seja um inscrito, por favor, se torne membro. Quero te pedir também uma ajuda. Desde já, deixa a sua curtida aqui para que nós possamos aumentar o alcance do nosso vídeo. E também comente aqui no chat, se não for possível, abaixo da descrição do vídeo tem um local onde você poderá deixar a sua impressão. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais se você entende que o tema é relevante. Fique comigo até o final para você aproveitar todo o conteúdo desse vídeo. Como você pôde perceber na imagem que compartilhamos agora há pouco, as técnicas médicas eram muito violentas, primitivas e dolorosas, sobretudo. Aquele tempo foi chamado de a Era da Dor. Não havia anestésico. Portanto, as pessoas sofriam muito porque os procedimentos eram feitos à carne viva, com a pessoa observando até desmaiar de dor. É nesse cenário que nós vamos ver surgir um grande homem, alguém que queria melhorar, trazer mais qualidade de vida para aqueles que eram os doentes. Assim, para que a gente possa compreender o nosso assunto de hoje, a cura pelo passe magnético, a gente precisa conhecer a história desse homem, Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer nasceu em Constança, na Suábia, região que hoje pertence à Alemanha, no dia 23 de maio do ano de 1734. De família católica, em 1743, foi encaminhado pelos pais a um monastério em Constança, onde durante alguns anos estudou línguas, literatura clássica e música. Em 1750, ingressou na Universidade da Companhia de Jesus, na Baviera, onde estudou filosofia, chegando ao doutorado. Ali, encontrou as obras de Galileu, Descartes, Leibniz, Kepler, Newton e outros. Em 1754, iniciou o curso de teologia na Universidade da Baviera e 5 anos depois, na Universidade de Viena da Áustria, dedicou seu primeiro ano na instituição ao estudo das leis e se transferiu depois para o curso de medicina, considerado o melhor da Europa. Após 6 anos de estudo, conquistou o doutorado com a sua Dissertatio Physico-Medica de Planetarum Influxo, dissertação físico-médica sobre a influência dos planetas, sob a égide de Newton e talvez de Paracelso. É neste texto onde usou pela primeira vez o conceito de fluido universal. O primeiro tratamento por meio do magnetismo animal teve início em 1773. A paciente foi uma parenta da esposa de Mesmer
e amiga da família Mozart, Franziska Esterlina, uma senhorita de 29 anos, bastante debilitada. Em 1775, com a pouca acolhida dada à sua descoberta, Mesmer se determinou a nada mais realizar publicamente em Viena. Viajou para diversos países da Europa, anunciando a sua descoberta. Visitou a Suábia, a Baviera, a Suíça e a Hungria, entre outros países. Publicou uma carta ao povo de Frankfurt, que representa uma importante fase do desenvolvimento de sua teoria. Em 5 de janeiro, publicou em jornais e panfletos uma carta a um médico estrangeiro esclarecendo a terapia do magnetismo animal. Em 1776, Mesmer deixou de fazer uso do ímã como simples condutor do magnetismo animal para evitar mal-entendidos por parte dos médicos e físicos. Continuou a usar água, garrafas e barras de ferro. Publicou cartas sobre a cura magnética, esclarecendo a sua tese de doutorado e as enviou como divulgação a alguns médicos. No ano seguinte, Mesmer aceitou como paciente a famosa pianista Maria Teresia von Paradis, curando sua cegueira e gerando controvérsias. Agora que nós já conhecemos como era a medicina daquele tempo medieval, bem como a figura de Franz Anton Mesmer, que surge em todo esse panorama, nós precisamos agora compreender a sua pesquisa científica e o que ela significa. Antes de mais nada, eu quero trazer a minha opinião. Eu penso que Franz Anton Mesmer praticava ato de amor. Amor por toda a humanidade sofredora com aquela violência, aqueles métodos sanguinários, aquela era da dor. Ele surge com a sua teoria e a sua prática, propondo 3 recursos fundamentais: passes, água fluidificada e também a imposição de mãos. Perceba você que entre o passe e a imposição de mãos há diferença? Nós vamos te mostrar para que você compreenda bem. O passe era um recurso utilizado por Mesmer para colocar o paciente em modo de sono. Então, ele usava suas mãos para, digamos, hipnotizar, para sonambulizar, para fazer com que a pessoa entrasse em estado de sono profundo. Já a imposição de mãos era utilizada sobre os órgãos que estavam afetados, que deveriam sofrer a ação do pensamento e da vontade, tanto do magnetizador, bem como do magnetizado. Mas isso, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais. Vamos mostrar para você que o processo que foi denominado de mesmerismo, e esse nome foi dado por Hahnemann, ninguém mais, ninguém menos. E ele também designou as pessoas que usavam a técnica do Mesmer como mesmerizador. Você sabia? Como nós vimos naquela pesquisa de Mesmer, ele utilizou a teoria do fluido cósmico, do fluido universal. Basicamente, para esses estudos, esses processos de cura em que havia o magnetismo animal, Mesmer fez a seguinte proposta: a vontade forte de uma pessoa bem intencionada sobre outra doente, pelo contato ou não, até a certa distância, pode fazer agir uma força vital do mesmerizador sadio sobre a outra pessoa doente dinamicamente. Esse processo precisa de sintonia, que vai incitar o processo natural de cura no paciente. Mas aqui tem uma informação bem bacana. Mesmer descobriu o sonambulismo. Você viu que a gente falou agora há pouco, a diferença que tem do passe, que é passar as mãos, para a imposição de mãos, que é fixar as mãos. O procedimento de Mesmer era passar as mãos para fazer com que a pessoa entrasse num sono profundo e ali ele pudesse, então, melhor trabalhar com a magnetização animal. Bem, ele descobriu que a pessoa que entrava nesse sono profundo ampliava muito os seus sentidos, chegando ao ponto
de ele fazer a experiência com o grão de pão, e ali a pessoa falar do sal, da farinha, entre outros produtos que ali eram misturados para a confecção do pão. O que mais que Mesmer descobriu? Que o sonâmbulo tinha a ampliação das suas faculdades. Visão à distância, previsão de fatos futuros, exames internos dos pacientes doentes. Pois é, o sonâmbulo tinha sua faculdade de visão ampliada, não usava raio-x e via o órgão doente. Ali, ele poderia descrever a doença, sugerir medicação e também fazer uma previsão de cura. Mesmer chamou isso de lucidez sonambúlica. Percebe a ligação do espiritismo com o magnetismo animal? Mas é muito importante não nos esquecermos desse fato que é o âmago da questão. O que é que Mesmer estava estudando? Corpos físicos? Matéria? Não, ele estudava a alma. Mas ele fazia isso por método científico. Não havia nada de sobrenatural. Muito menos espírito de sistema. Ele constatou que a alma, o espírito, age no corpo físico por meio da vontade como uma fonte de força necessária para restabelecer a saúde. Descobriu-se assim que o princípio da cura está no próprio indivíduo. O processo de cura é de dentro para fora. Percebe a diferença total com aquele pensamento medieval que tudo que está ao nosso redor é que nos causa doença e que o que vai nos curar é tudo que está ao nosso redor? E quando não há forma de você expulsar esse mal por outros meios, é preciso cortar esse mal pela raiz? Será que é daí que vem essa expressão? Bem, eu não sei, mas que amputavam as pessoas sem anestesia, isso nós já te mostramos agora há pouco. Mas estava tudo errado, porque é no organismo do indivíduo doente que se inicia intimamente o processo de cura. Você se recorda quais são as bases científicas e filosóficas que permitiram Mesmer chegar até o ponto que chegou com seus estudos e sua pesquisa? Pois bem, lembrar disso faz toda a diferença, porque é aí que ele vai tratar a coisa com racionalidade. Conforme a teoria geral dos fenômenos naturais, luz, som, eletricidade, calor e outros seriam propagados por meio de uma vibração. E isso ocorre nos diversos graus de fluidez do fluido universal. Então é bom não se esquecer de maneira nenhuma. Em toda a teoria de Mesmer sobre o magnetismo animal, a ação da vontade e a sua propagação por meio de um meio material constitui o ponto central de toda a sua teoria. Veja que vontade e pensamento provocam vibrações de agente gerador, o que produz efeito à distância através de ondas do meio, que se espalham no espaço. Mesmer está aplicando a teoria de Newton sobre os movimentos musculares, os quais são provocados por vibrações do meio excitados pelo cérebro, pelo poder da vontade. E no organismo físico são propagados por essas fibras tênues, transparentes, uniformes dos nossos nervos, em direção aos músculos, com o objetivo de contraí-los ou dilatá-los. É esse o conceito também da doutrina espírita. Segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, de 1868, o perispírito é o traço de união entre espírito e matéria. Durante a sua união com o corpo, o perispírito é o veículo do pensamento pelo qual o espírito transmite movimento para todos os órgãos que ele tem em seu corpo físico. Esses órgãos atuam sobre o impulso da vontade e é também por ele que há repercussão das sensações que temos ao nosso redor com o mundo material sendo transmitidas de volta para o espírito. E segundo os espíritos superiores, tem por fios condutores para essa troca os nervos. Agora é o momento da gente verificar se tudo que compartilhamos está sendo bem compreendido. Você viu que a cura para a ciência do magnetismo animal, ela não ocorre por meio de uma substância.
A cura para a ciência do magnetismo ocorre por meio da sintonia. É isso mesmo. A sintonia entre duas vontades. A vontade do magnetizador e a vontade do magnetizado. É a vontade do paciente, em sintonia com a do magnetizador, é que vai promover, colocar em movimento esse processo de cura que é promovido pelo próprio organismo do indivíduo. É dessa maneira que ele restabelecerá a sua saúde. E esse é o princípio essencial entre o magnetismo e o espiritismo. O laço de união fundamental é a teoria da vontade. Em 1861, Kardec afirmou que a vontade desempenha um papel fundamental em todos os fenômenos do magnetismo. Mas veja bem, segundo Allan Kardec, a participação da vontade não se dá como se ela fosse um ser, uma substância, ou mesmo uma propriedade da matéria. A vontade funciona como um atributo do espírito. O espírito é o ser pensante, encarnado ou no estado errante. Portanto, a faculdade de cura se explica pela ação do espírito sobre a matéria elementar até certo limite, segundo a própria teoria de Franz Anton Mesmer, onde o espírito pode lhe modificar as propriedades. Ele vai fazer isso como? Pela vontade e pelo pensamento. É muito natural que você esteja se perguntando porque tudo que você conhece acerca do passe magnético ou do passe espírita, tudo aquilo que você aprendeu até agora está estranho em relação àquilo que nós estamos compartilhando conforme a teoria espírita e a teoria do mesmerismo. Na verdade, é que aconteceram fatos muito importantes que nós precisamos resgatá-los para que vocês possam compreender que houve um movimento contrário à teoria de Franz Anton Mesmer, apesar de que essa teoria estava fundamentada, solidificada e muito bem embasada em relação aos métodos da ciência de sua época. Conforme você viu, Franz Anton Mesmer usou ciência e metodologia, nada mais, nada menos do que isso. Portanto, é preciso resgatarmos agora a figura dos opositores no grupo dos próprios magnetizadores. Pois é, houve um movimento que quis trazer uma teoria contrária. Por que isso? Porque havia a turma dos incrédulos, a turma dos fanáticos, e essa turma vai se unir com o poder de sua época, com a igreja de sua época e com todos aqueles que frequentavam as ideias do niilismo, que tudo se resume no ser e na matéria, enquanto ele está vivo numa única e só vida, numa única e só ocasião. Alguns magnetizadores se diziam discípulos de Mesmer. No entanto, defendiam posições exatamente contrárias, diferentes de todos os postulados que Mesmer deixou para que nós possamos observar, experimentar e conseguir os mesmos objetivos de cura que ele, em sua época, conseguiu, conforme você viu no vídeo em que falamos, inclusive, de uma cura de uma pianista cega. Um desses magnetizadores, de nome Deleuze, não possuía nenhum conhecimento sobre física. Por exemplo, a teoria do potencial de força. E é assim que nos seus debates, ele de maneira alguma discutia sobre o antagonismo existente entre a teoria do movimento ondulatório e a teoria do movimento mecânico. Neste caso, está o cerne da questão, em vista de que Mesmer defende a teoria do movimento ondulatório, e ondas não transportam matéria. Do contrário, a teoria do movimento mecânico é aquela que preconiza que o átomo ele vai ser transportado no éter mecanicamente. Pois bem, essas duas teorias, elas fazem toda a diferença para a gente compreender nos dias de hoje por que o passe, como ele é praticado, ele está em desconformidade com a teoria do seu criador. O argumento de Deleuze para sair fora desse debate era que tudo não passava de força da natureza e que o magnetizador apenas auxiliava nesta ação. Lafontaine era outro magnetizador, só que esse fazia uma oposição ferrenha entre a união do magnetismo e o espiritismo. E ele era apoiado, sabe por quem? Pela igreja. Ele defendeu a teoria do fluido vital. Esse
e outros magnetizadores foram denominados os fluidistas. Nunca viram nem experimentaram pela observação essa teoria, mas combatiam a ideia de cura baseada na teoria da vontade. Para esses, o fluido vital é que era a causa dos efeitos magnéticos. Não pense você que era tudo sem razão. O caminho contrário à teoria de Mesmer se dava em razão de que a comunidade científica da época não aceitava quaisquer questões psicológicas. E você vê que quando nós falamos de pensamento e vontade, é disso que se trata. Nós estamos falando de questões psicológicas. E aí você vai perceber, porque mais tarde Allan Kardec criará um periódico chamado Jornal de Estudos Psicológicos. La Fontaine escolheu o caminho mais curto, negar a verdade, para que pudesse ser aceito pela comunidade científica de seu tempo. Alguma coisa parecida já havia acontecido com Galileu, mas é preciso que nós nos recordemos daqueles que amam a verdade, como é o caso de Giordano Bruno. Em suma, La Fontaine negava o fenômeno mediúnico. Dizia que a natureza é a do sonambulismo e negava a existência de comunicação com os espíritos, porque, para ele, isto era impossível. Na opinião dos magnetizadores fluidistas materialistas, que afastavam os conceitos de alma, pensamento e vontade, diziam que o processo de cura se dava em razão de que havia uma substância acumulada no magnetizador e que, por uma ação mecânica, era transmitida ao paciente que a absorvia. Essa é a teoria da substância material, baseada na teoria do fluido vital, defendida por Claude Nicolas Lecat, que estudou as sensações nos amputados. Mas, novamente, o problema sempre está no método. O método científico. Neste caso, o método de Claude era o da observação, imaginação e a produção de hipóteses. Não havia experimentação. E é importante salientar que o nome fluido nasceu para explicar fenômenos observados repetidamente. E, nesse sentido, estava se observando comunicações que ocorriam à distância. A hipótese é que essa comunicação ocorria por algum meio. E foi a esse algum meio que deram o nome de fluido. Portanto, é daí que surgem os nomes fluido animal, fluido vital, fluido magnético, fluido calórico, entre outros tantos. Qual era a hipótese dessa teoria? Que a natureza é composta de forças observáveis. Sabe como eles chamaram essas forças observáveis? Substâncias especiais. Essas substâncias especiais, na teoria, eram constituídas de átomos, ou seja, as esferas duras que possuíam, cada uma delas, propriedades dessas diferentes forças. Por exemplo, eles explicavam o calor que a gente sente da seguinte maneira. A sensação que nós sentimos de calor é provocado por essas esferas, por esses átomos, dessa substância calórica. Daí, naquela época, surgiu o nome fluido calórico. Bem, mas não pense você que esses cientistas estavam sozinhos. Laplace, Lavoisier, todos eles estavam usando essas teorias para explicar todos os fenômenos da natureza. Não é preciso ser um gênio para a gente observar que essa teoria ela é toda materialista. Aliás, eram que pregavam. Átomo, substância, fluido, tudo matéria. E como se dava a sua transmissão? Algo fluindo, mas todo material, nada psicológico. E, portanto, pregavam que flui porque se trata de uma substância. Veja você que eles estão utilizando a teoria do movimento mecânico. Mesmer pregava diferente. Teoria do movimento ondulatório. Fenômenos psicológicos. Vontade, alma e pensamento. Mas o Einstein provou que o calor não é uma substância, nem mesmo sem peso. Você se lembra que quando nós falamos da teoria de Mesmer,
quando ele escreveu a sua dissertação, ele falava do fluido cósmico universal. Pois bem, importante para que você tenha noção de como todo esse processo acontece, que você tenha conhecimento do que significa o fluido cósmico universal para a teoria mesmeriana. Para a ciência do magnetismo animal, a natureza física do universo está relacionada com os estados de vibração nas diversas fases de um pleno. Isto é, não existem espaços vazios. E assim, os sentidos humanos apreendem as vibrações dos meios. Para Mesmer, o fluido cósmico é o conjunto de todas as séries da matéria, que é dividida pelo movimento interno, ou seja, o movimento das partículas entre si. Vale dizer que o universo está fundido, todo em uma única massa. A essência do fluido cósmico é, de fato, a sua fluidez. No entanto, não possui nenhuma propriedade, não é elástico e não tem peso. Ele é o meio apropriado para determinar todas as ordens da matéria. Eu sei que essas teorias parecem se confundir, parecem a mesma coisa. Pois bem, só parecem, diferem em essência. Vamos mostrar para você como é que essas teorias se diferem. Primeiramente, vamos trazer a hipótese do fluido vital, usando como exemplo a ideia de um fluido calórico. Como a gente te mostrou resumidamente, a ideia era que existiam substâncias, essas substâncias denominadas fluidos imponderáveis, e que a hipótese é que seriam alguma coisa física, alguma coisa material. Vamos lá. As propriedades eram consideradas da seguinte maneira: tinha-se em conta a qualidade do átomo. Pois bem, para a questão do calor, onde houver o fluido calórico, existia também o calor. O calórico seriam os átomos que iriam produzir essa sensação de calor. Pois bem, o calórico, igual aos átomos, era a causa do calor, que é a sensação que sentimos, portanto, o efeito do calórico. Há razoabilidade no pensamento, porém, isso era só no campo da hipótese. Para os partidários do fluido vital, as propriedades curativas estariam relacionadas com a própria natureza dos átomos, dessa imaginária substância especial, e sendo ela a própria cura. Explicavam o processo assim: uma quantidade de fluido acumulada no magnetizador seria transferida para a emissão para um paciente carente daquela substância. A ação nessa hipótese estaria relacionada apenas com a quantidade que seria transferida. Os partidários dessa teoria concluíram que, sendo algo físico, os atos mecânicos são possíveis, ou seja, acumular, guardar e transferir. Mas essa hipótese é falsa. Como você viu, Einstein provou que calor não é matéria. É importante que nós saibamos que o calor não é uma coisa em si. Calor é movimento. A substância, que é tão falada nessa teoria, nada mais é que o meio em que o calor percorre. E as propriedades do calor são diferentes da substância em si. As propriedades do calor derivam da causa que gerou o calor. Aplicando a teoria do fluido cósmico ao magnetismo animal, nós vamos compreender que as propriedades do fluido estão relacionadas com a ação do magnetizador. É o magnetizador que gera o movimento. Esse movimento é uma onda que terá uma frequência equivalente ao tipo de pensamento do magnetizador. Sua potência está relacionada com a força de vontade empregada pelo magnetizador. É o movimento gerado pelo magnetizador que vai induzir a vontade do paciente. A causa da cura do paciente, como já dissemos aqui, está toda no seu esforço para reequilibrar o seu organismo doente. Ele promover, então, todo o esforço para recuperar a sua saúde. Vamos simplificar esse processo. São duas vontades envolvidas. Uma vai produzir a indução vibratória. É a primeira, cuja causa é o magnetizador. Seu objetivo
é soerguer a vontade do paciente, buscando então ampliar o potencial de cura natural do organismo doente. O magnetizador induz a vontade do paciente. O paciente se esforça para se curar. As duas vontades em sintonia, magnetizador do lado, paciente de outro, é o encontro necessário através de um movimento ondulatório que é transmitido pelo fluido. A causa do movimento é a alma e o meio condutor do movimento é o fluido. Nesse sentido, os fatos envolvidos no processo são tanto fisiológicos quanto psicológicos. Enquanto Mesmer propõe a união entre fenômenos do mundo físico e do mundo moral através de um mesmo agente gerador, o que corresponde aos fatos observados pelos espíritos superiores no mundo espiritual, a teoria dos fluidistas, que nada mais eram do que meras hipóteses, viam o efeito, mas não conseguiam explicar as causas. Todas as suas explicações hipotéticas derivaram várias outras teorias. Das teorias fluidistas derivaram várias práticas formais sem fundamento no fenômeno, tais como limite de quantidade de fluido a ser transmitida, risco de um magnetizador ficar sem estoque, adoecer ou se esgotar, colocar as mãos do paciente para cima para o fluido penetrar mais facilmente, pensar no mau direcionamento do fluido, que passaria ao lado do paciente. Cada magnetizador fluidista passa a criar um sistema próprio. Percebemos assim que todas essas práticas formais não passam de rituais. E é nesse sentido que precisamos aqui, uma vez mais, recordar a ciência filosófico-espírita, que não prega nenhum tipo de culto, rito ou formalidade. Bem, agora chegamos no momento de falar um pouquinho com vocês sobre o passe no Brasil, como ele é compreendido por aqui. Na prática, funciona assim. Se trata de um fluido vital se desprendendo do magnetizador, projetando-se para o paciente, que vai absorvê-lo e, a partir dessa substância, que ele obterá o efeito de cura. Se você percebe, não tem nada de diferente da teoria dos magnetizadores fluidistas, materialistas, do século XIX. No entanto, não é essa a teoria de Mesmer. Os princípios do magnetismo animal são totalmente diferentes e, além disso, a compreensão do passe espírita no Brasil é muito diferente daquele ensino dos espíritos na doutrina espírita conforme organizada por Allan Kardec. E é bom lembrar que a doutrina dos espíritos possui um caráter progressivo. Não basta ler uma única obra e pensar que já sabe como é, o que é, de jeito nenhum. Você sabe o que foi dito pelos espíritos superiores? Você tem noção do que Kardec fez de experiências nesse sentido? Você realmente sabe o que Kardec registrou nas suas obras? São perguntas que nós precisamos ter as respostas. E uma advertência muito importante é que esses fluidistas do século XIX, materialistas, eles deixavam de lado o princípio espiritual, quando não negavam absolutamente. E para eles havia apenas a ação de um fluido material. Pois bem, eles estão em desacordo com os princípios espíritas. Na Revista Espírita de 1867, Allan Kardec, falando desse assunto, vai dizer que os magnetizadores fluidistas imaginam os efeitos de um fluido fisiológico material sem relação nenhuma com a alma. É bom que a gente saiba que no magnetismo animal de Mesmer não há essa teoria do fluido nervoso, nem do fluido magnético, alguma coisa se desprendendo do nosso corpo, projetando-se para fora e se transportando através do espaço em caso de necessidade. Para encerrar, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre fluido cósmico universal, como se passam os fenômenos no mundo espiritual, além de conhecer o papel da vontade e do pensamento no processo de cura, conforme a prática espírita de acordo com o ensino dos espíritos superiores, estude a segunda parte do Livro dos Médiuns, especialmente o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, bem como o capítulo 14, da obra A Gênese, Os Fluidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, compreendendo como relevante,
nos ajude deixando aqui a sua curtida. Faça seus comentários no chat e também após a descrição do vídeo, bem como compartilhe nas suas redes sociais. Se torne membro para que mais vídeos como esse sejam realizados em nosso canal. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!